Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, dando continuidade à nossa série de grandes mulheres da Bíblia. E claro, a gente não pode deixar de analisar que a Bíblia, a cultura judaica naquele tempo principalmente, não valorizava tanto assim a mulher. Mesmo assim, Deus não tinha dessa não, Ele escolhia. E aí eu pergunto isso, numa situação dessa como Esté, se mulher não era valorizada, não era escutada, não tinha, como nós falamos hoje, não tinha tanta moral perante a sociedade, de unir, de falar, de se expressar, tinha que ficar calada e por aí vai. Por que Deus escolhe logo uma mulher? Por que Deus vai logo pelo caminho mais difícil, vamos dizer, da história, e não pelo atalho que seria um homem, ou não? Por que Esté? Por que nessa situação Deus escolhe uma mulher? Bom, a primeira vez que me parece é o seguinte, que Deus aproveita até as oportunidades ou cria oportunidades, né? E surgiu uma vaga para a rainha. Eu acho que seria difícil o rei escolher um homem para ser parceiro dele, né? Então, escolheu uma mulher, né? Então, escolheu uma mulher bonita e, com certeza, a beleza de Esther não era uma questão apenas física. Uma pessoa se torna interessante, além do aspecto físico, também pela sua graça, né? E graça não necessariamente tem a ver com beleza física, nem sempre. Então, uma pessoa com seus valores, com seus conceitos, e o rei, com certeza, se encantou por ela. E tem um versículo de Provérbios 20, 24, que eu gosto muito, diz o seguinte: os caminhos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? É um homem no sentido... espécie humana. Não, é espécie humana. Então, Deus escolheu, né, como escolhe a quem Ele quer, né? Então, mostrando, na verdade, que Deus ele usa a pessoa que Ele desejar nas circunstâncias que Ele achar interessante, né? E Deus ele trabalha com tempo, com momento, André, né? E o momento de Deus livrar o povo foi Esther. Então, Esther vai entrar nessa brecha, né? Porque Deus está vendo não só Esther ali, Ele está vendo o povo dele, que Ele quer livrar. Então, Ele vai usar quem? Naquele momento, Esther. E outra coisa... Foi a oportunidade que apareceu, Isso. A vaga dispôs, então... Isso. E outra coisa que a gente podemos observar, que a mulher ela é mais sensível. A mulher vai ser sensível. Você vai ver que ela vai estar naquele apochego, vai estar naquela posição, mas vai estar sempre ouvindo quem? O tio. Mas mais uma coisa interessante, que eu acho que responde muito bem a sua pergunta, juntando com os colegas, é que Deus também trabalha muito na tua base. Ele sabe como você foi estruturado para. Então, Ele conhece. Então, Deus, lógico, por ele ser onipresente, onisciente, Deus percebeu que Esther recebeu 2 ensinamentos. O primeiro ensinamento, ame a sua pátria. É verdade. Esther, ame a sua pátria. Então, ela sempre tinha saudade da sua pátria. Ame a sua pátria. E segunda coisa, ame o seu Deus acima de todas as coisas. Quando o rei Assuero, ele entrava, o povo tratava ele como Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esther, com certeza, não colocaria ele acima nem igual a Deus. Então, essa é uma posição que Deus está querendo sempre, que nenhuma vitória nós vamos alcançar se nós não dependermos do único que pode nos dar essa vitória. Então, quer dizer, esses 2 ensinamentos foram a base que ela tinha para poder assumir essa posição que seria de muita importância. Agora eu vou trazer aqui para os dias atuais, sobretudo para os pastores que estão nos ouvindo. Nós, pastores, sabemos o quanto é importante o papel da nossa esposa. Ela dá uns... Vou usar um termo aqui, que eu não sei se é o correto, mas elas dão uns pitacos de vez em quando, que a gente tem que estar prestando mais atenção. Que elas falam um negócio, que elas são sensíveis. E você, às vezes, não querendo transferir os problemas da igreja para a sua esposa, mesmo assim elas percebem. Elas observam, então às vezes ela tem um apontamento melhor, ela olha, ela dá umas dicas que você... Às vezes ela nem quer falar claramente, mas fala alguma coisa para ver se você percebe. Então, como o colega falou, essa questão da sensibilidade foi também determinante para esse momento, já que o pastor Paulo falou que tinha uma vaga para a rainha, então era ela que ia assumir aquela situação. Mas a questão é quem é que ia assumir? Será que Deus ia escolher qualquer uma? Não. Deus ia escolher alguém que, de fato, tinha o preparo. Tem um autor chamado Laí Ribeiro, ele é escritor, palestrante.
Laí Ribeiro fala uma coisa, por mais que nós evangélicos não entendamos sorte dessa maneira, mas ele fala interessante. Quando alguém perguntou o que era sorte para ele falou assim: sorte é estar preparado para quando a oportunidade aparece. Então, a vaga da rainha apareceu, mas ela estava preparada, sobretudo no papel divino, porque não era só no papel social. Existia alguma coisa escrita não no papel social, mas no papel divino, porque se tratava do povo de Deus. Deus estava criando um projeto, Deus estava criando. Foi tão de Deus que isso está na Bíblia. Eu tinha um professor no seminário que falava o seguinte: se tudo que aconteceu tivesse sido colocado na Bíblia, a Bíblia, você nem ia aguentar carregar um livro desse. Porque é muito. Então, aqueles acontecimentos importantes e determinantes, Deus registrou. Deixa eu levantar uma coisa que eu acho importante sobre esse diagnóstico de Esté e o papel que ela desempenhou. Eu achei interessante que o pastor Paulo até falou, acho com muita maestria, tudo isso, da questão não só da beleza, mas da graça e da sabedoria, como falou agora o pastor Douglas. Eu já ouvi muita pregação, mensagem sobre Esté, e se fala muito sobre a beleza dela, né? Enfim, o rei escolheu por causa da beleza, por causa da beleza, por causa da beleza. Então, vamos saber usar o que nós temos de belo. Enfim, principalmente para mulheres, que eu acho até, às vezes até interessante, né? Porque por muito tempo se combateu a questão do cuidado, em algumas igrejas, do cuidado feminino, do corpo, da beleza e tudo mais. Então, dentro de um contexto para a mulher, essa aplicação eu acho até interessante. Mas é interessante ver e perguntar por que o rei Assuero escolhe Esté. De vez em quando falo, é por causa de alguma coisa que ela desempenhou, é puramente por causa da beleza dela, lembrando que naquela cultura era mais ou menos por aí, né? Um homem escolhia uma mulher porque achava bonita, porque às vezes ela não desempenhava nenhum papel social quaisquer, uma propriedade, e eu imagino que para Esté não fosse diferente, principalmente um pensamento de um rei. O rei podia ter qualquer mulher que ele quisesse, e ele vai pela Esté por causa da sua beleza física. Mas a beleza, né, a beleza da alma cria uma formosura no físico, se o físico também já dá uma contribuição para isso, né? Então, o rei teve várias mulheres, eram 12 meses ali, parece, de preparação, e ela foi escolhida no 10º mês. Então, ele passou por inúmeras mulheres passaram por ele, pelas mãos dele. Imagino bonitas, talvez até mais bonitas do que Esté, e ele escolhe Esté, ele passa um tempinho, é como se fosse um estágio, né? Um período de aprovação ali ou não, e a escolhe. Então, eu acho que tinha ali, com certeza, a graça dela, né? Quando uma mulher, por exemplo, pegando o que o pastor Douglas falou agora há pouco ali, ela sabia quem ela era, né? Acrescentar isso também, sabia quem era maior do que ela e quem era maior do que qualquer rei. Isso já faz com que a pessoa seja um pouco mais interessante. Ela não fica, vamos dizer assim, totalmente dependente de um rei, de um homem. Isso faz com que ela seja mais interessante, mais bela, ela dá um pouco mais de autoestima para ela. Você não é a causa principal da minha existência. Um dos grandes problemas, até em termos de relacionamento, é quando a pessoa coloca a outra pessoa acima de todo e qualquer valor dela. E ela não. E aí faz com que, se eu sou a pessoa mais importante para a outra, mais do que qualquer coisa, essa outra pessoa fica na minha mão. Entendeu? Então, ela fica muito dependente de mim. E ela me endeusa. Né? Agora, Esther não endeusava o rei, ela jamais se ajoelharia diante do rei, ela sabia respeitá-lo, mas sabia que tinha alguém acima dele, né? Que ela considerava mais, não desrespeitando, valorizando também a pessoa dele. E isso cria essa autoestima. Entende? Acho uma coisa interessante, até, por exemplo, tinha uma lei lá que ela não podia interrompê-lo de jeito nenhum, e ela, por uma causa, ela o interrompe. Eu pego aquele texto de Efésios 5:22, vós, mulheres, sejam submissas ao vosso marido, aí aquela partezinha ali, como ao Senhor, dando uma ideia de um bom senso, né? De um equilíbrio. Eu lembro de uma senhora fazendo curso comigo, 28 anos de casada, e o curso de Saúde Emocional e Vida Cristã, e com uma depressão pesada. E ela disse que o marido é quem decidia tudo. Ela não podia nem falar nada, ela se diminuía perante ele. Né? Conforme foi trabalhando o curso lá, ela vai e conta uma situação em que eles estavam conversando sobre decidir qual azulejo do ladrilho da piscina, né, eram empresários. Aí ele disse o seguinte: vou procurar chamar minha irmã para ela ir comigo me ajudar a escolher. Ela falou: mas peraí, quem é sua esposa sou eu. Aí ele responde o seguinte: eu pensei que você nunca quisesse, você sempre deixou para eu fazer tudo.
ela era uma pessoa demasiadamente submissa, ela não se expressava, ela não se colocava. Omissa. Omissa. Submissa, era omissa mesmo. Ser uma pessoa submissa dentro de um bom senso está dentro de um equilíbrio. Mas eu poderia pegar Eclesiastes 7,16, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo, e também colocar, não sejas demasiadamente submissa. Esther não passava demasiada submissão. Entendeu? Então, uma pessoa demasiadamente submissa, ela coloca o outro numa postura de demasiado valor que o outro nem consegue enxergá-la. Então, ela se equilibrava um pouco mais. Os seus valores, os seus conceitos, quem ela era, quem era acima dela, quem era acima do seu esposo, do seu rei. E isso faz com que a pessoa seja interessante. Né? E cria até uma sensação, pô, preciso conquistar mais essa mulher. Quem é essa mulher que não se ajoelha diante de mim? Talvez foi isso que pegou o rei, né? Sei lá. Pode ser. Vai que... Não, mas eu acho que isso funciona no mundo, para todo mundo. Eu acho que quando você não se respeita, você já fere um princípio bíblico, ama-te a ti mesmo. Quando você tem que ir para amar a Deus como a si mesmo. Amar o teu próximo como a si mesmo. Uma relação de igualdade. Né? Se botar o próximo acima de você... E a outra coisa é o seguinte, para onde ele iria? O rei chega um momento que ele fala assim, olha, não tem ninguém acima de mim, é o que a gente estava falando antes, eu não pertenço a ninguém, eu não tenho quem fale nada para mim, não tem quem... Se todo mundo escuta o meu sim ou o meu não, então eu acho que esse foi o valor volto a dizer que o valor da Esther estava exatamente no que ela sentia pelo Deus dela. E chega um ponto que em todas as guerras que nós vamos viver na vida, eu estava pregando semana passada, eu falei que ninguém é tão pobre que não tem algo para ofertar, e nem tão rico que não necessite de algo. Todos nós. Então, o valor da nossa vida está na nossa humildade. E, para mim, a palavra humildade tem a ver com dependência. Sobretudo, depender de Deus. 2 Crônicas 7,14 fala assim, meu povo chama pelo meu nome se humilhar, que significa depender de Deus. Então, e as guerras, elas não seriam vencidas se não tivesse a ajuda de Deus. E tem que ter alguém, assim, ó, acorda aí, ó. Tu sozinho não vai vencer. E essas batalhas que você não vence por acaso, não. Tem que ter um Deus para te ajudar, tem que ter alguém para ir à tua frente. Tem que ter alguém que tenha a coragem de falar assim, não, tu está errado. Porque se todo mundo fala para mim, não, Douglas, você está certo, sempre está certo. Tem que ter alguém que chegue para mim e fale, você está errado. E eu poder prestar atenção naquilo que aquela pessoa falou. E Esther, interessante que ela sabia se colocar na presença de todos aqueles ali. Um exemplo do rei, do seu tio, e até de Amã, o inimigo, ela sabia se colocar. Ela tinha um discernimento muito grande quando, né, exaltar a Deus, está ouvindo o seu tio, está na presença do rei, e até naquela hora ali que ela convida Amã para vir. Ela foi educada, né? Foi educada, ela soube convidar para estar com ele ali à mesa. Então isso é muito importante, né? Tem uma questão, mudando ou não mudando o foco um pouquinho, eu trabalho muito com a questão dos dons. Tá? Pegando lá Efésios, né, deu uns para apóstolos, profetas, outros. Se fosse na questão até do passado, eu dei uma para ser esposa de um rei, para poder mudar toda uma situação, ter uma importância altamente significativa dentro da história do povo de Deus e preparando o caminho para que um dia essa revelação através de Jesus pudesse vir. Então, o seguinte, eu entendo que toda pessoa, ao ter uma experiência com Deus, Deus já coloca dom ou dons espirituais dentro dela, entendeu? E cabe a gente ajudar essa pessoa a desenvolver esses dons. Isso não é só para homens, para mulheres também. Você imagina nas nossas igrejas hoje a multiplicidade de dons que existem dentro das pessoas e tanta quantidade de mulheres em nosso meio. E todo dom é uma potencialidade que clama por se expressar. Levando um pouquinho essa questão de mulher. Eu lembro uma vez que uma mulher, ela falou o seguinte, pastor, eu tenho tanta vontade de praticar a capelania hospitalar que chega a doer por dentro. E ela foi curada de um câncer.
Então, Deus poderia colocá-la dentro de um dom, dentro de um ministério, ela já tinha o dom, mas ela segurava isso daí. Então, só pontuar isso daí, que eu não sei se nem se daria tempo para a gente falar, né? Mas a questão da mulher, não só do passado, mas quantas mulheres com possíveis ministérios fantásticos existem dentro das nossas igrejas e, às vezes, são impedidos por alguns pastores. Igual uma irmã uma vez fazendo curso comigo, só essa colocação, André, ela disse, pastor, eu fui falar com o meu pastor sobre a capelania hospitalar na igreja e ele falou assim, minha irmã, a vocação da nossa igreja é o louvor. Eu falei, pô, aí é mole, né? Você fica lá só louvando, é bonitinho, né? Então, fica só ali, aquela coisa enclausurada ali, então não sai. Né? Então, é muita gente com dons e muitas mulheres. O dom de governo. O dom de governo para as mulheres. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos entrar nisso agora. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco, nós falamos aqui que apareceu uma vaga para a rainha. E Deus falou, então, vamos colocar a mulher. Mas, enfim, poderia ser outra vaga. Se eu voltar para Débora, já que a gente está falando das grandes mulheres da Bíblia, precisava de um juiz. E ele viu uma profetisa que tinha reconhecimento, eu vou levantar essa mulher aqui. Se hoje abre uma vaga numa igreja, por que a gente tem tanta dificuldade de enxergar numa mulher uma possível candidata? Qual é a dificuldade que nós temos de entender ou reconhecer o ministério chamado de uma mulher, que Deus dá para uma mulher? Será que Deus só chama homem para ser pastor? Será que Deus só chama homem para o ministério pastoral? Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, a gente volta já já. Eu quero mais.